Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. Por quantas pessoas você está sendo iludido ou iludida? Quantas pessoas têm iludido você? Você já parou para pensar sobre isso? Porque eu vivi muito isso. Vou ser sincero, eu tenho que tomar muito cuidado porque muitas vezes isso acaba acontecendo com frequência. Na realidade, bem menos hoje do que era no passado. Algumas pessoas, elas têm o poder, não sei se é assim o poder da fala, elas têm retórica, ou seja, elas têm a arte, não vou falar que é arte, não considero muito mais isso hoje, mas elas têm o trabalho bem desenvolvido com a fala. Então, quando elas falam, elas conseguem te convencer, nem vou falar convencer, muitas vezes te persuadir sobre as coisas, né? E quando, em determinado momento lá atrás, eu entendi que eu não deveria ser burro ou me achar um burro, eu comecei a entrar numa seara, num campo, que era totalmente diferenciado, que é do que as pessoas chamam de conhecimento, né? O que na minha concepção hoje não é conhecimento, é entendimento. Eu já até expliquei isso aqui num vídeo. Entendimento é aquilo que o homem tem per si, ou seja, quando ele começa a ter uma percepção, uma observação sobre as coisas do seu entorno per si, mas não necessariamente ele está em conjunto com Deus. Ele faz observações próprias, né? Agora, quando você está em conjunto com Deus, necessariamente Deus ele lhe permite conhecer as coisas. Por isso, conhecer é de conjunto. Conjunto com quem? Com o próprio Deus. Tá legal? Então, para mim, hoje, o conhecimento tem a ver quando você está associado a Deus. Então, ele permite você ter uma ideia, um conjunto de ideias, que a gente chama de pensamento, e isso faz com que, de alguma forma, você se aproxime dele, do Pai. Quando o homem faz isso per si, é um entendimento. Então, por isso, muitas vezes, o homem ele acaba entrando numa grande mentira, num conjunto de mentiras, porque ele acha que aquele entendimento que ele possui, ainda que ele chame de conhecimento e não seja, ele está melhor do que os outros. E aí ele se torna aquele homem erudito, ou sábio. Ele se diz sábio. E ele tem uma plateia que faz com que, de alguma forma, ele se ratifique como um sábio, ainda que não seja. Sábio é aquele que teoriza, ele entende a teoria da coisa, e ele pratica aquela teoria. Então ele não só não está no mundo abstrato, mas ele também consegue levar para o mundo concreto as coisas. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, algumas pessoas, elas iludem você, como também me iludem, e por isso é sempre uma preocupação que nós devemos ter, através das palavras. Não necessariamente através das atitudes, não necessariamente através das suas ações. E é uma coisa difícil de você saber quando é que você está sendo iludido. Uma das formas que eu vejo hoje para sair desse momento de ilusão é sempre conversar com Deus. Deus, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que essa pessoa que eu estou ouvindo, ela realmente está me levando, está me aproximando de Ti? Existe aquela compreensão sobre o que é o convencer e o persuadir, que também hoje está muito deturpado. As pessoas eu acho que não entendem mais não é que eu vou falar de pessoas, tá? Até me desculpa essa forma de falar, mas quando eu vejo em geral as informações que estão ao nosso entorno, ou seja, aquilo que nos dá forma, a gente está vivendo num mundo tão caótico que as palavras em si, elas deixaram de ter o peso de fato como elas tinham talvez no passado, ou deveriam ter. Não estou falando nem que no passado foi exatamente desse jeito. Eu acho que a preocupação que a gente está tendo hoje é muito maior sobre algumas coisas do que até mesmo no passado. Parece que quando a gente pensa no passado, o passado era melhor. Não é tão melhor também desse jeito, não. Depende sempre do nível, de onde você está observando. Mas o que eu quero te falar é, será que aquela pessoa que de fato ela está apresentando algo para você, ela está querendo convencer você ou está querendo persuadir você? Engraçado algumas pessoas quando falam assim, não, ele está querendo convencer você.
como se fosse algo ruim. Mas espera aí, convencer é conjunto, vencer em conjunto. Então, se alguém lhe apresentou algo e ela tentou lhe convencer, e aquele algo fez com que ela se sentisse bem, que ela realmente se aproximasse de Deus de alguma forma, ela está querendo compartilhar com você. Igual quando você, por exemplo, vamos supor que você vai no cinema e você viu um filme muito legal e você ficou tão animado com aquele filme. Um filme bom, suponha que é um filme bom, não estou falando que é um filme de terror não, mas o filme foi bom, um filme que te edificou, fez com que você se tornasse um ser humano melhor, ainda que seja uma comédia, qualquer coisa do gênero. E quando você quer levar para o seu amigo, você fala, cara, vai lá e vê aquele filme. Aquele filme é muito legal, me fez muito bem, porra, ri pra caramba e tal. O que aquela pessoa está querendo fazer? Ela está te convencendo, ou seja, ela de algum jeito, ela venceu algum ponto na vida dela, foi muito bom, foi sadio para ela, e ela está compartilhando com você, com o conjunto. Então ela está te convencendo. O convencer não é ruim. Algumas pessoas apresentam pra gente essa ideia hoje do convencer, desse verbo, como se fosse algo ruim. Não é ruim, cara. É bom. Persuadir que é problemático. Muitas pessoas hoje tentam persuadir você, não somente através das palavras, mas diversas técnicas, inclusive hipnose, ainda que você não tenha conhecimento disso. Então, tipo assim, o que é persuadir? É quando a pessoa, de algum jeito, está usando todos os meios possíveis, que é de perda completamente, tá? Ela está tentando fazer com que você haja segundo os interesses dela, sob todas as formas possíveis que ela tem sobre você. Tá? Então, quando você para pensar nisso, existem dois tipos de pessoas hoje que, quando está trazendo alguma informação para você, ela tem um meio de atuação. Ou ela está te convencendo de algo, isso não é ruim, ou ela está te persuadindo. Aquela pessoa que quer seu bem, de algum jeito ela está te convencendo, e isso não é ruim. Porque se para ela foi bom, talvez ela esteja lhe apresentando o que é bom, talvez ela esteja perdida. Ainda que ela esteja lhe apresentando bom, mas você tem uma outra forma de compreensão daquele assunto, se ela não fez por seu mal, está tranquilo. Agora, como você lida com todas essas informações que chegam até você hoje, ou seja, tudo aquilo que lhe dá uma forma interna ao seu ser, a você como indivíduo, você como espírito, você como alma, fazendo com que as suas ações no futuro dependem de tudo que chega até você hoje. Se estão te iludindo, se esses eruditos, ou se essas pessoas que de algum jeito se tornam autoridades, especialistas, se eles fazem isso com frequência, como você lida com isso? Além de você ter essa percepção de você conversar com o próprio Deus, é necessário que, antes, por incrível que pareça, você se reconheça como um indivíduo. Porque a partir do momento que você se reconhece como um indivíduo, você começa a dar importância a você como aquele que Deus lhe fez. Ele quis que você estivesse aqui, então você tem uma certa especialidade para Deus. Você é um ser especial para Deus. Mas para você ser um ser especial para Deus, é necessário que primeiro você se reconheça como esse indivíduo. É necessário que você reconheça esse presente que Deus lhe deu, que é a vida. A vida é o maior, eu já falei isso em outro vídeo, a vida é o maior presente que Deus poderia lhe dar. Se você está aqui hoje, é porque Deus quis. E não é qualquer indivíduo que teve essa possibilidade. Outra, você ser reconhecido como filho de Deus, filho do Pai, é só a partir do momento que você aceita e entende todos esses contextos, como eu tenho explicado por aqui. O que adianta você viver uma vida vazia, você acreditar no nada, acreditar no acaso, e achar que no final da sua existência você vai encontrar com algo que seja sublime? Se a sua vida, durante todo esse processo, toda essa tarefa, todos esses movimentos que você deveria executar, é tudo tão rotineiro, é tudo sem valor. Existe uma confusão de valor com monetário, com dinheiro. Não é isso. O que é valorável é a sua existência. Então, para você entender que você existe, é necessário saber que existe também o seu entorno, indivíduos não permitindo que você se reconheça que você existe. Existe sempre a percepção do indivíduo e a percepção daqueles que estão ao seu entorno. Aqueles que estão ao seu entorno, não parte deles podem combinar com o que você pensa, mas grande parte não. Eu não estou falando que seja por maldade necessariamente, mas é importante você se reconhecer como um indivíduo
para que você consiga olhar ao seu entorno e saber aonde você tem uma certa sintonia. O que vai contribuir com a sua existência ou não. Deus permite com que você tenha essa compreensão, mas se você se reconhece como tal. Se você é importante para Deus, não estou falando para os outros, tá? Estou falando para Deus, e você sabe disso, Ele está te dando uma ferramenta na sua mão de, opa, você sabe quem você é agora. O que combina com você ou não? O que vai lhe ajudar na sua missão, na sua trajetória ou não? Se você é aquele tipo de pessoa que só adota o que os outros querem, você está ferrado, cara. São tal dos especialistas, são tal das autoridades, são tal dos eruditos, aquelas pessoas que podem falar o que você vai fazer na sua vida. E na realidade você deve fazer o que eles querem. Mas espera aí, é a sua possibilidade de pensar o que é certo para você. Isso que é importante. Não se iluda como querem que você esteja iludido. Você é muito mais do que você acha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, gostaria de saber seu comentário. Se você não se inscreveu, eu gosto de falar mais ou menos desses assuntos sobre os seres humanos, sobre nós como indivíduos, sobre nosso contato com Deus, o Pai, através de Jesus. Te encontro no próximo vídeo.